amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a vocês como pregar um zíper de metal, na continuação das nossas aulas ensinando a pregar zíper. Esse zíper eu vou mostrar como você prega, mostrando todo o dentinho dele, fazendo o quadradinho aqui embaixo e subindo. Existem duas maneiras de pregar esse tipo de zíper. Uma é essa, que você só pode fazer em costuras domésticas, e tem uma maneira também de pregar esse zíper em costura industrial, que eu vou mostrar na sequência para vocês em outro vídeo, tá? Primeiro vamos a esse aqui. A primeira coisa que você vai fazer é encostar o zíper aqui, marcar aqui a altura do ferrinho e passar a costura até essa altura, a altura da parte de cima do ferrinho. Em seguida, você lembra que você vai mostrar o ferrinho, né? Então, a primeira coisa que você tem que medir é essa largura aqui dos dentinhos. Você vê que nesse zíper tem mais ou menos meio centímetro, um pouquinho menos de meio centímetro. Você vê que tem um pouquinho menos de meio centímetro, é uma média de 3 milímetros que tem o dentinho do zíper, não é isso? Do meio em diante, olha ali, ó, dos dois lados. Se você colocar o meio centímetro no meio, vai faltar tipo 1 milímetro em cada beirada. Então, vamos calcular 4 milímetros que tem o dentinho do zíper. Então, aqui no tecido, você sabe que vai passar a costura aqui, já pro lado de fora, né? Uma média de 4 milímetros para fora, não é? Então, aqui no final, nesse final aqui, onde a costura se encontra, você vai marcar 4 milímetros para cada lado. 4 aqui e 4 aqui. Aí, você vai descer aqui mais ou menos a altura da chapinha, que dá menos de meio centímetro. Então, faz uma marcação ali embaixo, olha. Porque você olha que a chapinha na altura, olha que na altura, a chapinha tem mais ou menos 4 milímetros também de comprimento. Então, você marca aqui embaixo 4 milímetros para baixo. Então, 4 milímetros para dentro e para baixo, tá? Pode fazer uma marcação só. Aí, você vai abrir aqui, olha, o tecido e vai cortar até mais ou menos 1 milímetro antes desses 4 milímetros. Você vai começar numa diagonal. Aqui, olha. E chega lá nos 4 milímetros, tá? Um pouquinho antes. Não precisa nem ser 1 milímetro, pode ser um pouquinho menos. E do lado de cá, você vai fazer a mesma coisa. Já pode até acompanhar o corte que fez no outro lado. Tá? Olha aqui. Dos dois lados. Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado, meus amores. Por isso que eu falo que isso aqui é coisa para você fazer em peça doméstica. Em roupa industrial, isso aqui não é aconselhável de jeito nenhum, porque é uma coisa muito demorada, tá? Então, depois de cortar o biquinho, né, você vai ver que cortou 3,5 milímetros para cá e 3,5 milímetros para cá. É um corte que você tem que fazer com muita delicadeza, tá? Senão você corre o risco de estragar essa pontinha. E estragando essa pontinha, você estragou o zíper inteiro, tá? Então, corte isso aqui com muito cuidado. Aí, vamos virar isso aqui para o avesso. Você vê que ficou um biquinho aqui e um biquinho aqui. Para que esse biquinho não atrapalhe na hora de você pregar, então, corte ele enviesado aqui, olha. Para baixo. E aqui também. Também. Aqui, onde está passado o picotado da tesoura, você já terá overlocado antes, tá? Isso vai servir para você conseguir visualizar aqui onde vai passar a costura. Aí, você vai pegar o zíper e vai alfinetar esse finalzinho ali. Olha como você vai fazer. Você vai levantar, olha, levantar o tecido. Tudo isso, meus amores, é muito delicado. É por isso que eu digo a vocês que poucas vezes eu preguei o zíper assim. E se você for fazer,
cobra um valor que vale da tua cliente, tá? Não cobra um baratinho um negócio desse, senão você vai ficar ali 1 hora para pregar o zíper e não vai valer o teu tempo no final. Olha ali, ó. Prenda esse biquinho, alinhada a costura com a abertura do zíper, prenda aqui. Você pode prender ou alinhavando, que é o que eu aconselho a fazer, ou alfinetar. Como eu já disse a vocês, eu alfineto porque eu tenho muita prática. Mas o melhor aqui seria alinhavar, tá? Observe bem se a costura continua casando com o zíper, porque às vezes ao agulhar aqui, você tira ela do lugar. E você vai passar essa costura primeiro, se você tiver pouca prática em costura. Você já deixa essa costurinha passada, quer ver? Olha aqui, olha. Você tá vendo o finalzinho do zíper aqui? Então, eu aconselho, se você tem pouca prática, passar essa costura aqui primeiro. Eu vou passar, tá? Se você tiver bastante prática, você vai passar a costura do zíper inteira. Mas se você tem pouca prática, e esse curso que domine sua máquina é para quem tem pouca prática, né? Então, primeiro de tudo, passa essa costura aqui. O pezinho da máquina que você vai usar é o pezinho saci. Esse calcador que só tem um lado para costurar. Eu vou pregar esse zíper na máquina industrial, porque eu já tenho costurado muito na máquina doméstica, né? Tenho que costurar um pouco na industrial, porque tem vários alunos que têm a industrial. Então, você pega aqui, ó, dessa agulha no meio. Deixa eu ver se eu consigo filmar mais de perto. Dessa agulha no meio, tá? Ainda está com os alfinetes aqui, deixa eu puxar aqui para você ver. Ainda está com o alfinete aqui. Então, dessa agulha no meio, aqui por dentro do alfinete. E baixa o calcador. Vou tirar o alfinete porque eu tenho medo de quebrar minha agulha, né? E você vai costurar com um ponto no máximo 3, 3,5, tá? Você vai dar 2 pontinhos para frente e dar o retrocesso na máquina. Olha, meus amores, isso aqui muito devagarinho, hein? Você tá vendo aqui? 2 pontinhos para frente, volta até no fim e volta e dá um reforcinho. Isso aqui que você vai fazer. Olha aqui pelo lado avesso. E aí, você confere se ficou perfeito. Se não tiver perfeito, você vai ter que fazer de novo. Mas olha ali. Agora, a partir daqui é que você vai abrir o zíper, olha, e pregar ali. Ele já está passado, né? Mas está passado no meio. Você agora vai ter que alinhavar daqui até em cima, para casar ele aqui perfeitamente nessa beirada. Então, você vai virar aqui e vai alinhavar daqui até lá em cima. Eu aconselho a alfinetar primeiro essa linha. Vou alfinetar a beirada primeiro, para depois alfinetar aqui dentro. E aí, você vai alfinetar até aqui o cantinho, tá? Olha ali. Até o cantinho, onde começa esse recortinho, é que você vai alfinetar. E você vai finalizar bem aqui na beiradinha. Não tem nem um espacinho de folga que você pode deixar para isso. Você tem que alfinetar até o finalzinho mesmo daqui, olha. Não pode dar uma preguinha. E não pode ficar um buraquinho também. Então, você vai ter que chegar até no finalzinho, alinhavando. Vou usar a agulha de cego. Se você não viu o vídeo ainda ensinando a usar a agulha de cego, eu vou deixar o link aqui em cima para você, tá? Eu não vou nem dar nó na ponta do alinhavo, tá? Aí, eu pego o zíper daqui do fim. Olha. Dali, ó, do comecinho, e pego o tecido.
O segredo para você não fazer um nozinho é não chegar muito no finalzinho com a costura, tá? Dá um reforcinho aqui, né? O reforcinho é só voltar com costura aonde você começou. Ó, isso aqui já reforça e você não precisa do nozinho, tá? E aí, traz pra cima, alinhavando na beirada do zíper. Você sente o zíper aqui pegando aqui na beirada, tá? Vai tirando os alfinetes. E um alinhavo pequeno, meus amores. Aqui não cabe um alinhavo grande, tá? Aqui, onde tem o cursor do zíper, você precisa descer ele. Segura do lado de cá e desça o zíper. E não deixe escapar o lado de cá para não entortar o alinhavo. Mas aqui no fim, olha, você não vai chegar com isso até lá em cima, porque digamos que aqui você vai prender um acabamento, você não quer que termine o zíper ali no acabamento, né? Então, você vai fazer isso aqui, olha. Você vai dar uma dobrinha pra dentro. Então, aqui falta 1 centímetro para chegar aqui na beirada, não é? Pode dar uma dobra pra trás ou uma dobra pra frente. E deixa ele terminar aqui no 1 centímetro onde vai passar a costura. A costura vai passar aqui. Então, é ali que você dá a dobra e esconde o final do zíper. Aí, olha aqui pelo lado direito. Tá vendo? Perfeito aqui, perfeito subindo. O alinhavo tem que ser perfeito. Você não pode deixar uma preguinha aqui, nem ruguinhas, nem afastados, nada. O alinhavo tem que estar no lugar exato onde você vai passar a costura. Do lado de cá também você faça o mesmo. Começando sempre de baixo para cima, porque você tem que, primeiro de tudo, casar o final para que não sobrem ruguinhas. E outra, nunca puxa o tecido para cima, senão na hora que a pessoa vestir vai ficar um papinho no final do zíper, tá? Então, pregue o zíper também sem puxar o tecido. Então, você vai dobrar aqui, casar com alfinetes, né? Igual fez do outro lado. Os alfinetes pegando na beirada, porque a costura vai pegar lá na frente. E vai alinhavar o lado de cá da mesma maneira. E aqui no final, olha, como é o segundo lado, ele vai ter que ficar da mesma altura do lado de cá. Então, você vai ter que fechar o zíper e dobrar na mesma altura que dobrou do outro lado. Fazer uma dobra parecida. Aí, veja como ficou o alinhavo dos dois lados. Olha aqui embaixo. Perfeito. E tá só alinhavado ainda. Agora, você vai passar a costura empurrando o calcador mais pra beirada para aparecer só o zíper. Vamos pregar o zíper. Vamos começar desse lado de cá, tá? Então, você vai usar o pezinho saci. Esse que é um lado só. Encosta super na beiradinha, tá? Quando chegar aqui em cima, abre o cursor, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, onde você imagina que tenha esse ferrinho aqui, você dá um reforcinho e vai reforçando um pouco mais acima. Tá bom?
Agora o outro lado. Se você tiver só um pezinho saci, que seja só esse lado, ou vai ter que passar de cima para baixo, tá? Ou vai ter que passar pelo lado do zíper. Eu vou optar passar esse lado pelo lado do zíper, tá? Mas eu tenho o pezinho do outro lado também. Tá difícil de descer, então eu vou ter que erguer a agulha, tá? Então, como eu ergui a agulha, eu tenho que começar um pouquinho atrás, uns 2 ou 3 pontinhos para trás. Chega aqui no ferrinho, reforça e vem reforçando até em cima. Então, meus amores, aqui está pregado o zíper aparente, tá? Você veja que no finalzinho some, né, a beiradinha, aí ela vai ser embutida no acabamento que a peça tiver. Pelo menos é assim que eu costumo pregar, tá? Espero que tenha dado para entender. E aí, pelo trabalho que ele dá para ficar pronto, você já sabe que não pode cobrar barato numa peça assim. É diferente de você pregar um zíper falso, né, sem costura aqui no final. Aquele é mais fácil, mas esse aqui com a costura aqui embaixo é mais difícil de ser pregado, porque você não pode deixar ruguinhas aqui nos cantos. Tá bom, meus amores? Então, na próxima aula eu vou mostrar a vocês como pregar esse mesmo zíper em costura industrial, tá? Um beijo!